Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito neste canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Se inscreva neste canal. Meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo, onde nós vamos continuar falando sobre a lição A Mordomia das Finanças, lição de número 10. E o tópico 2 agora, como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente, né? Desde o Gênesis, após a queda, o homem prega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E depois nós vemos: procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Então nós vemos que como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Então Paulo mandando ao pessoal ali de Tessalônica, né, uma vida de trabalho. Que condição na igreja teria induzido Paulo a escrever a tripla exortação, um tanto quanto fora de lugar, do versículo 11? Certos intérpretes conjecturam que era o problema revelado com alguns detalhes em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 15, o qual estava começando a despontar. Talvez também haja indício nessa carta, né, em capítulo 5, versículo 12 ao 15, também de 2 Tessalonicenses. A suposição mais aceita, embora não haja provas, é que a expectativa do retorno iminente do Senhor causara uma fermentação nervosa em algumas pessoas. A inatividade produzira inquietação entre os que haviam abandonado o emprego regular. E essa situação comercial gerava, por sua vez, pessoas ociosas e intrometidas. Seja qual for o motivo, Paulo está ressaltando a verdade de que o amor fraternal e o trabalho honesto vão de mãos dadas como provas cristãs. A avidez de comoção religiosa, que produz grande sensação, é hoje característica de alguns intrometidos ociosos na igreja, mas a verdadeira fé produzirá tranquilidade de espírito. O zelo apropriado motivará a cooperação e não a intromissão, e a devoção genuína dará significado à dignidade ao trabalho cotidiano. Então nós temos que continuar trabalhando. Aqui só tinha intrometido, o pessoal pararam de trabalhar porque pensava que Jesus ia voltar iminentemente ali naquela hora, que não estava esperando como Jesus fosse voltar, naquele dia, no outro dia, vamos dizer assim. Então Paulo deu um puxão de orelha ali naquele pessoal ali, né, para que eles pudessem trabalhar honestamente, né, honestamente, trabalhando honestamente. É o trabalho honestamente que dignifica o homem com as suas próprias mãos, com seu próprio suor. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, que é o oposto de almejar ser proeminentemente visto e ouvido. É provável que procureis tratar dos vossos próprios negócios. Estejais ocupados com as vossas próprias coisas e não com as coisas dos outros, não com o trabalho dos outros para fazer. Então, trabalhando honestamente é o que nós devemos fazer. Ponto 2. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se angariar riquezas. Jogo do bicho é pecado, loterias, bingo, dinheiro fáceis, vamos dizer assim, o dinheiro que vai trazer prazer, que vai trazer alegria e que não é pecado, é aquele dinheiro ganhado com o seu próprio suor, né, com as suas próprias mãos. Se você tem trabalhado para adquirir, passando disso é de maneira ilícitas. Então não podemos também nos submeter à corrupção, né, fazer barganha, não podemos
lesar os outros, né? A corrupção tem feito isso, desviando verba-se, causando transtorno em várias áreas da sociedade, na saúde, na educação, na segurança e por aí em diante. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, versículo 20. Nós temos que nos preocuparmos em sermos fiéis a Deus para nos abundarmos nas bênçãos dele, na graça dele, na presença dele, porque ele é o nosso provedor, o nosso que vai trazer vai suprir a nossa necessidade, vai trazer a prosperidade para nós, a ausência de necessidade. Ele, o Deus Todo-Poderoso. Porque quem se apressa não ficará sem castigo, né? Tá adiantando o tempo e aí, né, muitas das vezes até roubam, né? Pisa nos outros, humilha os outros para ficar rico. Então nós temos que ficar fora disso, esperar na graça de Deus, sermos fiéis a Ele, que no determinado tempo Ele vai nos suprir a nossa necessidade. E se Ele achar por bem que nós sejamos ricos, Ele vai prover isso para nós. Ponto 3 do tópico 2, fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Deus não condena a riqueza, Deus condena a maneira que nós apressamos em adquirir a riqueza ilicitamente, né? Nesses versículos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo, né, ele aprofunda a sua exortação, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, desejos loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. É verdade que nada ataca o homem com maior impetuosidade que o desejo de ganho financeiro. Assim que der lugar em sua alma para este demônio da ganância, os homens são ludibriados para pontos cada vez mais distantes dos princípios da honestidade e honra pelo prospecto de lucros fáceis. Quantos na vida pública se acham impotentes em resistir à tentação de obter vantagens ilícitas em fragorosa violação de escrúpulos outrora honrados. Paulo não exagerou os perigos que aguardam os que trilham esse caminho, quando disse que os tais afundarão num pântano de iniquidade, acabando em ruína fatal. O ganho fácil, dinheiro da corrupção, dinheiro, né, do Estado, da vida dos outros, porque tem consequências, as pessoas vão sofrer falta de emprego, falta de saúde, falta de saneamento básico, e por aí adiante nós vemos isso. E aí esse corrupto também vai sofrer essas consequências, porque o nosso Deus que nós servimos, ele é justo. O versículo 10 é igualmente mordaz na apresentação dessa verdade, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O apóstolo quer dizer que o amor do dinheiro é a raiz de males de todos os tipos. É lógico que nem toda espécie de males tem sua origem no amor do dinheiro. Não obstante, temos razão em afirmar que o amor do dinheiro é uma das fontes mais prolíficas do mal. Paulo não foi o primeiro a sentenciar o amor do dinheiro. Este conceito ressoava em grande parte da literatura ética judaica e gentia do século I, mas a exortação do apóstolo elucida a ameaça especial à fé cristã.
sua análise relembra a advertência de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Glória a Deus. Nós temos que servir somente a Deus. E Ele é o nosso provedor, aquele que vai suprir, aquele que vai tirar a ausência de necessidade da nossa vida. Amém? Glória a Deus.